Estamos falando de mediunidade e reencarnação. Então, nós estamos buscando compreender a mediunidade à luz dos ensinamentos do capítulo 14 da Gênese, que traz para nós um estudo científico dos fluidos. Fluido cósmico universal. Aqui. E nós pegamos aqui uma porção do fluido cósmico universal, como se estivesse num tubo de ensaio, para a gente entender o que está escrito lá no capítulo 14. E lá para nós ele fala que do fluido cósmico universal, ele é composto, ele se divide ou é composto, em outras palavras, tá, gente? De fluidos etéricos e materiais. E que os materiais, aí interpretando isso e jogando isso no gráfico, a gente vai entender isso. Os materiais, quanto mais distante dos etéricos, mais materiais eles são. Então aqui a gente poderia ver, por exemplo, em termos de densidade material, dos nossos conhecidos, qual é o corpo mais denso da natureza que a gente conhece? O mais duro? Diamante. Então o diamante estaria bem para cá, né? Isso do que nós conhecemos, tá, gente? Que nós não conhecemos, se a gente for falar em termos de derivações do fluido cósmico universal, nós conhecemos muito pouco. Mas do que nós conhecemos, que a ciência já identificou como o de maior dureza, porque ele é mais denso possível. Então ele está cada vez mais para cá. E para cá, o que nós conhecemos de fluídico até agora, o Espiritismo, a ciência espírita traz para nós, é do perispírito. A variação do perispírito, a densidade do perispírito. Quanto mais distante do material, mais etérico, mais fluídico, menos denso. Está dando para entender isso bem? Lúcia? Tranquilo? Tranquilo, gente? Então, aqui. Agora tem uma linha intermediária em que o etérico e o material se encontram. Nessa linha material, nesse ponto de encontro aqui, nós vamos encontrar os fenômenos mediúnicos. Então, aqui vai estar a mediunidade. Onde é que a mediunidade acontece? Nesse ponto de comunicabilidade entre as derivações materiais desse fluido e as derivações mais etéricas. Tranquilo isso? Então, aqui que acontece a mediunidade, nesse meio termo aqui. É quando a materialidade do corpo físico, junto com a materialidade do perispírito, se encontra com a materialidade relativa do perispírito no campo etérico. Deu para enxergar isso bem? E o que tem a ver com reencarnação? Quem está desencarnado está aqui. Ou tem algum corpo aí tão sutil que não dá nem para ver ele? Se tiver, nós vamos ter que passar para a prateleira de riba, né? Lá de cima. Ou seja, desencarnados estão aqui. Representados, identificados pelo seu perispírito. Quanto mais próximo dessa linha ele estiver vibrando continuamente, mais materializado ele está. Então ele está tão materializado que ele transita aqui, ó. Até onde ele dá conta aqui, né? Ele vem cá na frente? Ah, vem não. Ele não tem como vir aqui, porque para cá é muito etérico para ele. Então ele transita nessa faixa aqui de comunicação. Aí essa faixa de comunicação aqui é a mesa mediúnica, gente? É também, mas ela é fundamentalmente o nosso dia a dia. Aí nós vamos tirar essa mediunidade da mesa mediúnica e vamos trazer para o nosso dia a dia. Aí sim, nós vamos entrar com a reencarnação. Porque Emmanuel abre o livro Pensamento e Vida, trazendo para nós assim, a casa mental
é o espelho da vida em toda parte. O que ele está querendo dizer para nós? Que, embora possamos transitar aqui, de estar na matéria, mergulhar aqui, quando nós saímos do corpo físico aqui em sono, nós entramos no plano espiritual, a gente vai e se leva do jeitinho que a gente é. Por isso que a casa mental é o espelho da vida em toda parte. Quando nós desencarnamos, faz de conta que essa linha aqui é a linha da desencarnação, né? Nós estamos aqui encarnados. Desencarnamos, pulamos para cá. Somos igual que nem nós éramos aqui. Não é porque desencarnou que virou santo ou virou anjo. Estamos aqui no plano espiritual, lá de cá. Encarnamos. Então encarnou, virou santo, virou anjo porque encarnou? Não. Encarnou, ele traz em si toda a sua potencialidade espiritual, toda a sua bagagem espiritual, ele traz consigo para a vida aqui e agora. Tranquilo isso? Kardec vai e pergunta assim: como é que eu posso saber de que natureza foi a minha última encarnação? Eu estava aqui, vim para cá para o plano espiritual, agora eu voltei. Como é que eu posso saber de que natureza foi? Os espíritos respondem assim: observai as vossas tendências, as vossas inclinações. Aí vem os espíritos e falam para nós assim: conhecerás o verdadeiro espírita cristão pelo esforço que ele faz a cada dia para combater as suas más inclinações, as suas más tendências. Está falando disso. Pelo esforço que ele faz a cada dia, onde é que ele está? Ele está vibrando aqui. Ele está vibrando nessa faixa aqui. E essa mediunidade aqui o coloca 24 horas em comunicabilidade com os espíritos desencarnados e encarnados. Aí nós entramos com mais esse, influência dos espíritos na nossa vida. É 24 horas de exercício mediúnico enquanto estamos encarnados. E desencarnados? Também não? Também sim. Porque é 24 horas de exercício nessa faixa vibratória na qual nós estamos afinizados. Porque aqui a gente nem avança muito para lá e nem avança muito para cá. Nós temos uma faixa vibracional aqui, onde a gente está dentro dela. Quando a gente vai para muita materialidade, aqui estão os mundos primitivos. Cá mais para cá. Está bem atrasado, bem materializado. Agora não estamos falando só de matéria, não estamos falando de materialidade, de vínculo material. Os mundos primitivos, cada vez mais para lá. Então, quanto mais vai aproximando aqui, se a gente for estabelecer aqui uma categoria de mundos que está lá, que Kardec traz para nós, mundos primitivos, mundos intermediários, mundos superiores. Estão percebendo que está caminhando da materialidade para a sutilidade, para a eterização? Que isso vai guardar a relação. Quem vai habitar nesses mundos superiores? Dentro da pluralidade dos mundos habitados. Quem vai habitar esses mundos superiores? Não é quem estiver vibrando ainda nessa faixa vibratória aqui. Porque aqui estão perispíritos muito grosseiros e aqui já exige, padrão vibracional, já exige espíritos mais elaborados, energeticamente. Perguntas? Claro? Quem cala consente? Todo mundo concorda com isso? Então aqui acontece a influência dos espíritos na nossa vida nessa faixa de vibração. Porque aqui acontece a mediunidade. Mas aqui, ó, é uma faixa de vibração comum aos dois planos, ó. Então nós estamos vibrando nessa faixa aqui, enquanto estamos encarnados. Por quê? Porque estamos mergulhados na matéria. E Jesus vibrou nessa faixa? Sim ou não, gente? Sim.
Só que ele vibrava nessa faixa aqui com outro padrão vibracional, só que ele se situava nessa faixa aqui enquanto estava encarnado, Jesus. Agora o Cristo já está para cá, cá na frente. Agora Jesus, enquanto esteve encarnado, ele esteve influenciado pela matéria, sim. Tanto é que as 3 tentações de Jesus é uma simbologia dessa influenciação quando a gente está na matéria. Tranquilo? Então nós estamos vibrando nessa faixa aqui, todos nós, enquanto estamos encarnados. Porque estamos presos à matéria. Na hora que nós desencarnamos, por que chama-se de libertação à desencarnação? É que o espírito se liberta da amarra da matéria e adentra-se ao plano espiritual. Para onde é que ele vai? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se o tesouro dele estiver mais aqui, aproximado da materialidade, ele vai ficar vibrando por aqui mesmo. Sai da vibração da Terra não, fica aqui mesmo. Agora, se ele estava realmente preso aqui, mas ele estava vibrando numa outra frequência mais espiritualizada, assim que ele se libertar das amarras da matéria, ele retorna para o ponto onde ele está afinizado espiritualmente. Está tranquilo, gente? Porque quando ele desencarna, o perispírito dele é diferente daquele que está materializado. Então ele pode transitar mais para o lado de cá, para o lado etérico. Por que Jesus fala na terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra hoje gravita nesse plano aqui. Mas ele está falando de uma terra que vai ampliar esse plano de vibração aqui, ó. Os novos terráqueos da terra renovada avançarão um pouquinho aqui. Quem não herdar a terra permanecerá aqui. E aqui ele vai permanecer vibrando em outros mundos semelhantes à Terra hoje. Na hora que a Terra se melhorar, ela vai avançar e eterizar um pouco mais a sua energia. E nessa eterização da energia dela, todos aqueles que não têm capacidade de vibrar nesse mesmo padrão vão ficar nessa faixa vibratória aqui e não vão conseguir ascender para cá. Tranquilo, gente? Essa é a terceira bem-aventurança. Então, qual que é a senha? Amansar, mansuetude. Por quê? Porque mansuetude, o que nos faz situado nessa faixa aqui é a materialização, é a materialidade, que traz consigo a sua porcentagem ou a sua potência de violência para nós. Qual que é a cara da violência, gente? Já paramos para pensar? Qual que é a faceta da violência? Ela tem uma cara? Ou ela é multifacetária? Então, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os mansos, ele está falando assim, você vai ter que trabalhar muitos caracteres seus para amansá-los, porque a violência é multifacetária. Quando lá acho que é o 5º mandamento, não matarás. Então, não matar é só uma expressão da violência. Mas nós podemos não matar, mas violentar de todos os modos. E estamos cometendo adultério de quebra, porque estão adulterando a lei divina. Por quê? Porque nós estamos valorizando muito mais a vibração desse padrão aqui do que a esperança e a certeza de que se nós nos comportarmos aqui bem, nós vamos avançar para cá. E vamos ter um domínio sobre a matéria. Porque aqui agora a matéria ainda é muito influente na nossa vida, chega quase a dominar a nossa mente, os nossos objetivos e tudo mais. Nesse padrão vibracional aqui. Ok? Lúcia, você está meio assustada. Ela para assim, tem hora, fala, regala o olho, assim, será que isso tudo é frio, hein? Alguma pergunta, gente? Tá tranquilo desse jeito assim? Eu acho que aí que está
branco, cinza suja menos. Prata, então, suja muito menos. De alguma forma, a gente está matando o sonho, matando a boa Sim. qualidade daquela pessoa, enfim. Mas a gente já não está mais nesse patamar de se ficar sentindo essas invejas, não, né? Tá não, né? Não, eu já consegui dominar a inveja. Até meu vizinho comprar um HRV vermelho e botar na garagem. Um HRV vermelho para chamar bastante atenção e botar na garagem. E eu olhar assim, olhar para meu ninho e falar, nossa. Mas se a gente quiser ensinar alguém a nadar, precisa de botar esse alguém na água. Então essas coisas acontecem conosco, são os processos educativos da vida que Emmanuel fala para nós. Lá no capítulo, na lição 30 do Fonte Viva, Emmanuel fala isso para nós. Quando nós precisamos de trabalhar algum valor, nessa faixa vibracional em que nós nos encontramos, para que a gente se prepare melhor espiritualmente para caminhar nessa direção para lá. Então, aqui onde nós estamos, nós somos submetidos a eventos e circunstâncias que nos levem a trabalhar valores em nós para a gente ascender nessa direção. Emmanuel chama de processos educativos da vida, que exatamente são os nossos desafios. E um deles é ver o HRV vermelho na garagem do vizinho e ter que continuar gostando muito do seu ninho prata. E falar, só não convém a gente escrever assim, foi Deus que me deu. Porque aí já fica muito relativo. Relativo a muitas outras coisas. Porque Deus deu tudo. Por que eu não escrevo assim, essa vida aqui foi Deus que me deu? Por que eu não lembro disso? Por que eu tenho que lembrar de um carro? Esse corpo foi Deus que me deu, através do estabelecimento de tantas leis. Por que eu tenho que só lembrar de Deus num carro? Ele me deu, Ele me dá tudo. Ele é o provedor. Ele é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades. Por que só o carro? Será que o problema não é comigo? Numa falta de reconhecimento e de gratidão por todo o provimento que Ele nos dá, por que eu tenho que focar só naquele? É para a gente ir avaliando essas questões, tá, gente? Como a gente se embarca nas chamadas culturais, nas chamadas desse mundo, do estado em que ele se encontra. Para a gente ficar um pouco mais assim, peraí, deixa eu pensar um pouco mais sobre essa frase aqui para eu entendê-la melhor. Não estamos criticando nada, não. Estamos só chamando cada um de nós a uma reflexão bem mais filosófica sobre aquilo que a gente anda vendo por aí. E assim são todas as chamadas que são feitas ao nosso psiquismo para que a gente vá se processando. Ou a gente embarca, ou a gente fala, não, peraí, não vou entrar nessa. A minha percepção já é diferente. Isso é autenticidade, isso é postura de cada um. Sem violência, sem crítica, sem revolta, sem nada. Mas que a gente arranje essa armadura de proteção contra todo esse jogo de influenciações na nossa vida. Esse exemplo que nós estamos tomando aqui é um dos que a gente sai lendo por aí e cultivando, e às vezes até cultuando, e às vezes até admirando sem saber o que é. Então, nessa faixa aqui, nós somos suscetíveis de influenciações 24 horas por dia. Influência dos espíritos na nossa vida, enquanto estamos encarnados. Aí vem Jesus e fala assim, vigia, ora sim, ora bastante aqui, que você vai precisar de orar muito. Mantenha-se em oração. Mas não se esqueça que a mais importante de todas as orações é a sua vigilância.
Vigiar o quê? Vigiar a sua potencialidade, vigiar suas tendências, vigiar suas inclinações, vigiar os seus valores, vigiar o seu orgulho, vigiar o seu egoísmo, que patrocina todos os seus vícios, e vigiar o quanto você tem procurado compreender as bem-aventuranças, porque pelas bem-aventuranças passam todas as nossas virtudes. Tanto é que Jesus abre o seu primeiro discurso, que é o Sermão do Monte, trazendo para nós as bem-aventuranças. Ele inicia com uma que é a base de tudo, que é o necessário para a gente viver bem aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que é os pobres em espírito aqui? São aqueles que sabem viver e reconhecer-se do seu tamanho, sem se achar menor ou maior. Mas do seu tamanho ele está enxergando um ponto mais alto, onde ele trabalha para caminhar nessa direção. Aí é diferente. E o manual de instruções que Jesus trouxe para nós aqui, chamado Evangelho, é exatamente para nos conduzir, nos instrumentalizar, nos instruir para que a gente avance para cá. Para que o nosso perispírito seja mais etérico, para que os nossos corpos sejam mais sadios, porque ele é uma derivação do perispírito, e o perispírito é um produto mental de cada um. Então, quanto mais nós nos comportarmos à luz do Evangelho aqui, nós vamos nos ascendendo para lá. Lembrando que toda essa discussão guarda relação com tudo que nós temos conversado a respeito desse tema aqui para trás. E que tudo que nós temos dito, estudado aqui e encontrado aqui nas nossas pesquisas e trazido para compartilharmos aqui, estão registrados nos vídeos anteriores que podem ser acessados lá na playlist do nosso canal do Jefa, para onde também irá esse vídeo de hoje. Ok?